Fala galera do Colégio Militar, beleza? Nós retornamos às nossas aulas agora, né? Nessa modalidade à distância. E eu e a professora Carla temos a missão de ministrar o conteúdo de Biologia e Práticas Experimentais para os alunos do terceiro ano, certo? Então eu espero que vocês já tenham baixado o material que foi disponibilizado na plataforma. E hoje a gente vai fazer a correção de 3 questões que estão disponíveis para vocês, né? São 3 questões do livro de Biologia, relacionado ao capítulo 3 do livro, beleza? Então a gente vai fazer a correção das questões. Aproveita aí e já baixa seu material, abre seu conteúdo que a gente já vai começar a correção. Então vamos lá, né, pessoal? A questão número 3, que a gente vai fazer a correção agora, ela tem como comando o seguinte enunciado: considere que a resistência a pragas é determinada pelo gene dominante S-zão. Então vamos colocar essa informação aqui, ó. Resistente é determinado pelo gene dominante S-zão. Já as plantas suscetíveis são determinadas pelo alelo recessivo S-zinho. Então as plantas suscetíveis possuem alelo S-zinho. A cor roxa do grão do milho é uma condição determinada pelo alelo dominante R-zão. Então a gente já sabe que se trata de uma planta de milho, né? Então a cor roxa é determinada pelo alelo dominante R-zão. E a cor amarela pelo alelo recessivo R-zinho. Então, amarela R-zinho. Então, beleza. Temos aqui o principal comando da questão. Como eu já falei em sala de aula, na genética, a parte mais difícil é a interpretação da questão. Então, extraímos os principais elementos que nós vamos utilizar, certo? Então, vamos lá. Um produtor rural cruzou 2 linhagens de milho. Provavelmente ele desconhece o genótipo desse milho, né? Cruzou 2 linhagens de milho e obteve 484 plantas resistentes com o grão tipo roxo. Então, olha aqui. Ele cruzou 2 plantas e obteve desse cruzamento 484 plantas que são resistentes e produzem sementes da cor roxa. Além disso, ele produziu 161 plantas resistentes com a cor amarela. Então vamos lá, 161 plantas que são resistentes, só que dessa vez que produzem grãos da cor amarela. 161 plantas que são suscetíveis, que produzem sementes da cor roxa. E, por último, 54 plantas suscetíveis que produzem sementes amarela. Beleza. Quando a gente olha assim essa situação, provavelmente a gente relembra das aulas, né, da proporção mendeliana do cruzamento entre os 2 indivíduos duplo heterozigóticos ou de híbridos, né? Aquela proporção de Mendel de 9:3:3:1. Vamos ver se isso vai funcionar? Ó, se a gente somar todas as plantas produzidas, dá um total de 860 plantas. Se eu dividir por 16, certo? Porque em geral eu tenho as 16 possibilidades dentro do cruzamento, eu vou chegar no número de 53,75, ou seja, muito próximo de 1/16 dos 54. Então, com isso, eu posso afirmar que essas plantas que foram cruzadas, né, essas 2 linhagens desconhecidas,
certamente são de indivíduos heterozigóticos, ou seja, aqui o cruzamento é de dois indivíduos duplo heterozigóticos e a proporção que ele conseguiu foi de 9 para 3 para 3 para 1. Então, se eu dividir por 16, cheguei a 53,75, muito próximo do 1/16 aqui. Se eu pegar o 53,75 e multiplicar por 3, por causa do 9 para 3, eu vou chegar em 162, ou seja, muito próximo dessa proporção aqui, certo? E se eu multiplicar por 9, eu vou ter o valor de 486, muito próximo do 484. Então, com isso, eu percebi que há uma proporção muito próxima do 9 para 3 para 3 para 1, ou seja, da proporção mendeliana do duplo heterozigótico. Com isso, eu já consigo responder a letra A, certo? Então, a letra A, ela pergunta, quais são os genótipos das linhagens parentais? Então, resposta da letra A, qual é o genótipo? Indivíduos Szão, Szinho, Rzão, Rzinho, com Szão, Szinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, a resposta pode ser só Szão, Szinho, Rzão, Rzinho, porque os dois são iguais. Só que a letra B diz o seguinte, pergunta assim, qual a proporção genotípica, gente? Lembra do genótipo, conjunto de genes de um indivíduo, esperada desse cruzamento. Então, basicamente, ele determina que nós façamos esse cruzamento. Nós já sabemos que a proporção fenotípica é a proporção mendeliana de 9 para 3 para 3 para 1, e foi essa proporção. Só que a proporção genotípica é diferente, né? Então, vamos lá. Depois que a gente determina quais indivíduos serão cruzados, o próximo passo é sempre determinar os gametas produzidos, não é isso? Então, para a determinação dos gametas, a gente faz uma análise combinatória, né? O nosso famoso chuveirinho, certo? Então, vamos lá. A gente vai dizer que esse indivíduo produz gametas Szão, Rzão e Szão, Rzinho. Szinho, Rzão e Szinho, Rzinho. Beleza. Da mesma forma, esse indivíduo vai produzir os mesmos tipos de gametas. Szão, Rzão, Szão, Rzinho, Szinho, Rzão, Szinho, Rzinho. Determinamos os gametas produzidos de cada indivíduo, né? Szão, Rzão, Szão, Rzinho, Szinho, Rzão, Szinho, Rzinho. Agora a gente utiliza o diagrama para fazer o cruzamento, para determinar o resultado, né, desse cruzamento aqui e determinar a proporção genotípica. Beleza, então eu já adiantei aqui, fiz o diagrama, certo? Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Foram 4 gametas produzidos, então um indivíduo que 2 gametas masculinos, Szão, Rzão, Szão, Rzinho, Szinho, Rzão, Szinho, Rzinho. O indivíduo com os gametas femininos da mesma forma, né? Szão, Rzão, Szão, Rzinho, Szinho, Rzão, Szinho, Rzinho. Tranquilo até aqui? Quando a gente faz a união dos gametas, olha só o resultado. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, Szão, Szão, Rzão, Rzão. Sempre o da linha com o da coluna. A primeira observação é, coloque sempre o alelo dominante e coloque os alelos iguais, os genes iguais próximos. Então, o S perto do S e o R perto do R, certinho? Então, esse é o nosso resultado. A questão número 2 é, qual a proporção genotípica? Quais são os genótipos produzidos e em qual proporção? Como esse cruzamento aqui é o típico cruzamento da segunda lei de Mendel, nós vamos ter a proporção genotípica de 1 para 2, para 1, para 2, para 4, para 2, para 1, para 2, para 1. Professor, entendi nada. Vamos lá, vamos fazer a contagem, né? Como a gente fazia em sala de aula. Então, olha aqui, eu vou ter um indivíduo, Szão, Szão, Rzão, Rzão. Então, ó, 1/16avos, Szão, Szão, Rzão, Rzão, certo? Eu vou ter 2/16avos, Szão, Szão, Rzão, Rzinho, ó. Szão, Szão, Rzão, Rzinho, esse aqui e esse aqui. Consegue enxergar? Ótimo. Eu vou ter 1/16avos de Szão, Szão, Rzinho, Rzinho. É só esse carinha aqui, ó. Certo? E aí eu vou ter 2/16avos de indivíduos Szão, Szinho, Rzão, Rzão. Então, esse aqui e esse aqui. Eu vou ter 4/16avos, né? Lembra que eles ficam na diagonal aqui. 4/16avos de híbrido, duplo heterozigóticos, né? Szão, Szinho, Rzão, Rzinho.
2 16avos Szão, Szinho, Rzinho, Rzinho, esse aqui e esse aqui. 1 16avos Szinho, Szinho, Rzão, Rzão, 2 16avos Szinho, Szinho, Rzão, Rzão, Rzinho, esse aqui. E o último indivíduo, o único, o 1 16avos duplo homozigoto recessivo. Beleza? Então aqui seria a resposta do número 2. Qual é a proporção? 1 16avos, 2 16avos, 1 16avos, 2 16avos, 4 16avos de cada um desses genótipos. Beleza, galera? Espero que todos tenham entendido, né? No próximo vídeo a gente corrige o próximo exercício. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!